Olá! Hoje eu vou trazer para vocês um dos contos do livro de Aline Gurgel. Ela que é, além de escritora, dançarina, cantora, mãe, uma mulher exuberante, que nasceu no Pará e mora aqui em Natal. Ela tem 2 livros, eu fui para o lançamento, meus livros também são autografados, que são O Autor Explícito e A Margem do Oposto. Eu vou trazer para vocês um trechinho do Autor Explícito. É um conto que tem nele chamado Um Futuro Brilhante. Esse livro, ele tem várias histórias de alguns personagens que vão se envolvendo uns nos outros. É bem interessante. E esse é um deles. Nós vamos falar aqui de Celina. A cidade ainda acordava quando Celina chegou à parada de ônibus. Na espera, alternava o peso do corpo de uma perna a outra. Olhava para trás e algumas vezes fez menção de que voltaria ao lugar de onde veio. Pegaria a primeira linha com destino à praia, querendo ter certeza de que sair da sua linha mudaria para melhor o próprio destino. Farta de horários, rotina, marido, e não gostava de admitir, mas se sentia farta dos filhos também. Permitiu-se a uma mudança de planos. Naquela quarta-feira, não poria a mesa do café, não daria comida ao gato. Nem tampouco prepararia o almoço do marido beberrão, que há tempos não lhe recompensava pelos serviços prestados. Não demonstravam alegria diante do cumprimento de seus afazeres, mas certamente se ofenderiam com sua omissão. Quis, como nunca, sentir-se livre e andar sem pressa pela areia da praia, ver o mar e fazer algo diferente, pensando apenas no que lhe agradava. Porém, a decisão não fora tão fácil quanto poderia ser. Afinal, ela não estava abandonando lá, apenas se dando um dia de folga. Seria apenas um, mas aquela sua atitude parecia de uma inconsequência que a enchia de culpa. Chegou a avisá-los, mas não lhe deram atenção. Seria um espanto para o marido e os filhos acordar e não encontrar Celina, ou melhor, não ter à mão o que ela lhes proporcionava. A princípio, por prazer, depois por obrigação. Até que parou de pensar sobre o que a levava a fazer todos os dias as mesmas coisas, dentre as quais poucas por seu próprio interesse. Subiu no ônibus hesitante, conflitando o desejo de se deixar levar pelo que desejava e o costume de ir levando o que já estava acostumada. Havia apenas um passageiro além dela, sentado junto à janela dos fundos. No assento em frente a ele estava repousada uma mochila de viagem, como a dos aventureiros que via nos filmes, e comerciais de carros esportivos, mas que raramente via diante de si. Sentiu-se agraciada ao se deparar a figura tão incomum comparada aos personagens habituais do seu universo, um aventureiro. Na juventude, Celina traçou inúmeros roteiros de viagem, incluindo países do mundo inteiro que planejava visitar, levando apenas uma mochila nas costas, fazendo pequenos trabalhos para se sustentar e conhecendo pessoas de todos os tipos e mentalidades. Quando estivesse cansada de viajar, publicaria seus diários de bordo e seria famosa por ter uma vida interessante. Naquela época, era muito inspirador fazer planos, quando o futuro era um horizonte desconhecido e vasto, bem distante dos seus pés. Poderia sentar-se em qualquer assento, mas Celina queria sentar-se ao lado do viajante. E aquele seu querer ressuscitava nela um turbilhão de sensações adormecidas, como a emoção que sentia quando criança ao apertar a mão de um personagem de contos de fada no parque, ou mais tarde quando avistava o garoto dos seus sonhos e se sentia ousada apenas em lhe dirigir o olhar. O que pensaria o viajante se,
tendo inúmeros lugares ao seu dispor, ela fosse sentar-se justo ao seu lado. Cada passo que dava em direção aos fundos do ônibus era um mecanismo irracional. Sabia que era ridículo, mas o fazia. Sentou-se. O aventureiro, que estava distraído com a visão da rua, olhou-a brevemente e lhe dirigiu um sorriso fático. Um alívio. Não incomodava a sua presença. Talvez nem tivesse percebido que eram os únicos passageiros no ônibus. Logo, não teria notado seu interesse em estar junto dele, o que a isentava das autocríticas por indiscrição. Nos tempos de colégio, Celina havia sido uma figura notável, elogiada pelos mestres, admirada pelos colegas e invejada pelos alunos de intelecto menos hábil. Uns diziam que ela seria uma grande advogada, outros que a medicina reservava-lhe melhor destino, mas eram unânimes em apostar que ela teria um futuro brilhante. Também ela estava convencida disso, mas a modéstia a fazia negar. Porém, intimamente, encheu-se de uma estima que a fez jurar, durante um bom tempo, que num futuro próximo seu brilho seria tão intenso que lhe renderia o status de uma estrela. Mais do que isso, Celina achava que seria um marco na história. Não sabia bem como ou porquê, mas em qualquer aspecto o mundo seria dividido em antes e depois dela. Daria entrevistas nas quais diria que nunca fez nada na intenção de ser uma celebridade e que seu maior sonho era ser uma pessoa comum, pois sempre valorizou a privacidade e os pequenos prazeres da vida. Sentada ao lado de uma figura brilhante no presente e na vida real, sentiu que não precisava ser criança para se emocionar com um simples toque num sonho personificado, nem ser adolescente para embutir ousadia num gesto comum. Sendo assim, encostou sua perna levemente à perna do aventureiro e se deleitou com o gosto daquele contato, enquanto ele apenas não se importava. Olhou para as próprias mãos, o esmalte vermelho descascado, a aliança dourada já sem brilho. No anelar esquerdo, a pele grossa certamente cheirava a sabão. Cruzou os braços, querendo esconder do aventureiro suas mãos descuidadas, caso ele viesse a olhá-las. Quando jovem, vivia sempre bem arrumada. Nutria a esperança de que, a qualquer momento, poderia encontrar o amor da sua vida e precisava estar preparada. Hoje mesmo, sem ter encontrado o grande amor, Celina já não se arrumava nem para os outros, nem para si. Apenas exibia sua beleza nostálgica, que aliava os encantos de uma boa genética à falta que a juventude faz. Quis se lembrar do primeiro momento em que sentiu que o futuro próximo era distante, que os sonhos transformaram-se em devaneios e, finalmente, que já não era tempo de almejar novos horizontes, pois seus pés haviam se cravado no chão enquanto sonhava. Normalmente atribuía à família o motivo de tão radical desvio em seu destino. A menina acostumada ao lugar de destaque foi a mulher que não se incomodou ao terminar a faculdade sem nenhuma honraria, pois estudar e cuidar dos filhos já era em si digno de honra ao mérito. Resignava-se diante das formas frouxas do seu corpo, já que depois de 3 gestações, ninguém se recupera. Faceira e fogosa na mocidade, acostumou-se ao marasmo do seu casamento, a ponto de se sentir um ser assexuado. Celina não se perguntava se aquela era a melhor versão que poderia ter dado à sua vida. Que horror seria descobrir que não. A pergunta que só admite uma única resposta é uma pergunta desnecessária. Uma mulher que acompanhava dia a dia o crescimento dos filhos ao lado do marido não poderia desejar um futuro melhor. Não era importante se lhe davam valor.
Eles eram felizes e saudáveis, e isso fazia valer a pena todas as suas renúncias. E assim, vigemariando-se em seu altruísmo, estava convencida de que era de fato feliz. Talvez a filha pudesse realizar seu desejo de ter uma vida interessante, já que se despendia por longas horas a escrever no seu diário, sinal de que havia muito que contar sobre seus dias. Nas disputadas entrevistas, a filha diria que nunca quis ser famosa, que sentia saudade de comprar pão na padaria da esquina e que seu maior ídolo era sua mãe, que dedicara a ela os melhores anos da sua vida. Gostava de imaginar, ao menos no mundo das ideias, ela tinha a vida que quisesse ter, sem negar a vida que tinha. Aventurava-se em histórias inventadas, com tanto empenho, que era como se fosse verdade. No auge dos tórridos casos de amor que vivia com seus artistas favoritos, Celina sentiu o ânimo alterado, o coração acelerado, como se estivesse mesmo apaixonada. Alguns foram internados ao fim do romance, inconformados em perdê-la. Mas estes eram pensamentos que jamais assumiria, nem em confissão. Certas coisas podem ser normais ao serem pensadas, mas se tornam vergonhosas ao serem ditas. Tais fantasias nunca seriam traduzidas em palavras, muito menos em fatos. Desconfiava que outras pessoas fossem como ela, que a felicidade inteligível não fosse um sintoma de esquizofrenia, e sim a fuga mais usual de uma realidade fosca. Porém, nunca perguntou a ninguém se porventura se imaginava diferentes do que eram. Tinha medo de descobrir que ela era a única. Havia-se passado meia hora e Celina não perdeu por um segundo o deslumbre pelo toque de sua perna à do aventureiro. Assustou-se com o poder da sua imaginação. Estaria mesmo esquizofrênica? Não era verdade que o viajante olhava pelo canto dos olhos para as suas pernas. Por via das dúvidas, encolheu-se constrangida por tudo o que agora ela podia perceber e pelo que ele mal podia imaginar que passava em sua mente. O viajante, desmentindo-lhe a suspeita, relaxou-se um pouco mais em sua cadeira, buscando novamente o toque de suas pernas. O ânimo alterou-se, o coração acelerou, mas era muito diferente do que sentia em suas paixões imaginárias. Já não lembrava da emoção de estar excitada diante da situação real. Encorajou-se a olhá-lo no rosto. Estava voltado em direção à janela, mas podia supor que ele sorria. Num pensamento, no mais alto grau de abstração, sem nenhum compromisso com a realidade, ele a olharia, diria qualquer coisa que serviria de pretexto para desembarcarem juntos em algum lugar, onde conversariam e descobririam que eram perfeitos um para o outro. Ele a convidaria para seguir viagem e ela, jovem, cheia de sonhos e coragem para se aventurar na vida real, partiria com ele. Foi então que ele a olhou nos olhos, sorriu para ela e pediu licença para se levantar. Pegou sua mochila e fez sinal para o motorista. Ainda a olhou sorrindo uma última vez antes de descer. Quando o ônibus partiu, ela se virou para a janela traseira e viu o aventureiro andando em direção oposta, ao lado de outra pessoa, que carregava uma mochila nas costas como ele. Pela primeira vez, Celina teve consciência do quanto era doloroso deixar um sonho para trás. Desceu na orla, andou de pés descalços na areia e entrou no mar com a roupa que estava. Esforçou-se para não se imaginar de biquíni desfilando bronzeada pela beira da praia, nem esperar que o aventureiro aparecesse do nada para lhe fazer um convite. Concentrou-se naquilo que era, em tudo o que tinha a seu alcance e em todos os sonhos que ainda eram possíveis de realizar. Mas não demorou a pegar o ônibus de volta para casa. Com o sol que fazia, aquele era um ótimo dia para estender as roupas no varal. O autor explícito. Eu sou Poliana, meu canal é Degustando Escritos. Muito obrigada.